Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Salve Maria! Hoje é dia 13 de julho, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. No sermão de hoje, tenho a consciência de que falaremos algumas coisas que podem soar pesadas. Vamos tocar, ainda que brevemente, em assuntos espinhosos. Então, eu já peço a benevolência de vocês, a boa vontade em me ouvir até o final. Não entrem em pânico, por favor, porque ainda que Isaías na primeira leitura e Jesus no Evangelho tenham dito coisas muito duras, Jesus também disse que quem acolher seus discípulos, quem acolher, portanto, a pregação sagrada, ainda que seja bem difícil, não ficará sem receber a sua recompensa. Então fiquem comigo. Mas antes de vocês ficarem bravos, deixem aquele joinha que ajuda tanto. Comentem também, mas só depois de ouvir tudo, o que vocês acharam do sermão. Compartilhem nas suas redes sociais. E já sabem, né? Assinem o meu podcast Contra o Mundo, se inscrevam no meu canal no YouTube e curtam a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. E se vocês puderem, façam uma oferta para a nossa Paróquia Todos os Santos, que depois desses meses todos sem as coletas das missas e com o dízimo bem reduzido, precisa se reestruturar financeiramente para continuar com sua missão, para honrar seus compromissos financeiros. Enfim, vocês sabem, nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo e precisamos fazer as coisas certinhas, com transparência e honestidade. Então, na medida do que você puder, se meu apostolado tem te ajudado, ajuda também nossa paróquia. Deus te abençoe e salve Maria. Filhinhos, na primeira leitura, Deus dirige palavras muito duras a Israel. Diz que não suporta mais o culto, as festas, os cantos, os incensos e sacrifícios oferecidos. E que mesmo que o povo intensifique as orações, que ele não os escutaria. O que leva a gente a pensar, né? Será que as minhas orações estão sendo ouvidas por Deus? Bem, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é o que havia de errado com o culto de Israel. E a resposta é nada. Com o culto em si, com as festas em si, mesmo que elas fossem só provisórias, imagem do culto verdadeiro a Deus, que é a liturgia da igreja, mas esse culto de Israel, a maneira como os sacrifícios eram oferecidos, as datas das festas, os ritos e tudo, foi instituído por Deus mesmo, como a gente vê no Pentateuco. Então, o problema não é a oração em si, nem o modo de rezar, mas quem estava rezando. Qual era exatamente a queixa de Deus? O culto era muito bonito, muito solene, mas a liturgia era, como define um teólogo muito importante da nossa história recente, o teólogo Romano Guardini, uma espécie de jogo, com normas próprias que não refletem, que não se conectam com a vida das pessoas. Então, o culto era santo, porque Deus é santo e Deus instituiu o culto. Mas aquelas pessoas que ofereciam o culto, essas não se esforçavam para mudar de vida, tinham maldade no coração, como acusa Deus. E por isso o culto deles era um jogo, uma manifestação cultural, etc. Mas não adoração de verdade. Porque a adoração deve colocar Deus como centro, como o mais importante das nossas vidas. Deus tem que ser mais importante que o dinheiro, que a família até, mais importante que os nossos direitos, que as nossas opiniões, que o amor à pátria, que o amor próprio, etc.
todos os amores devem estar subordinados ao amor a Deus. E quanto isso, Jesus é muito claro. Lutar, por exemplo, pela missa tradicional está muito bem. Eu mesmo celebro a missa tridentina, vocês sabem. Mas vocês me perdoem. Olha como muitas vezes são as pessoas que defendem o tradicionalismo católico. Falam mal do Papa, dos bispos, dos padres, sem o menor pudor de escandalizar os que estão fora da igreja, dando inclusive argumentos para os detratores da igreja. Como na primeira leitura, o culto é aquele instituído por Deus, mas se Deus ouve as nossas orações, aí já é outra história. Ou ainda essas missas que são uma balbúrdia, que parecem tudo menos missa. Missa afro, missa carismática, missa das crianças, missa disso, missa daquilo. Ou seja, o centro da missa não é mais Deus, mas a Assembleia. Então, filhinhos, o valor da nossa oração, muito mais que a maneira que a gente reza, até porque a liturgia está aí, está estabelecida e normatizada pela igreja, como dizem alguns amigos meus, é só ler o que está escrito em preto e fazer o que está escrito em vermelho, não tem nenhum mistério, nem invencionice nenhuma. Então, o valor mesmo está na centralidade de Deus em nossas vidas. Como dizia São Cipriano de Cartago, Cristo nihil preponere, a nada dar mais valor que a Cristo. Que Deus seja o primeiro em nossas vidas e Ele possa então ouvir as nossas orações e nos dar a recompensa nos céus. Deus te abençoe e salve Maria.